Vamos aprender hoje com uma história de Sadraque, Mesaque e Abednego. São 5 lições que a gente vai aprender com esses 3 jovens da fornalha. Permanecer fiel a Deus em meio ao mundo turbulento, com ameaças e dificuldades, é um desafio que muitos jovens enfrentam atualmente. A sociedade em que vivemos muitas vezes nos coloca em situações em que parece impossível manter nossos valores e crenças intactas. Na Bíblia, podemos encontrar histórias inspiradoras de pessoas e até mesmo jovens que permaneceram fiéis a Deus em meio à perseguição religiosa, correndo risco de morte. A seguir, neste estudo bíblico, vamos conhecer a história de Sadraque, Mesaque e Abednego e as lições que podemos aprender com os amigos de Daniel sobre a importância da fidelidade e confiança em Deus. E quem foram Sadraque, Mesaque e Abednego? Que pergunta maravilhosa. Sadraque, Mesaque e Abednego foram 3 jovens hebreus mencionados no livro bíblico de Daniel, levado a cativo da Judéia para a Babilônia por volta dos 605 a.C., durante o reinado de Nabucodonosor II. Eles eram membros da nobreza hebraica e foram selecionados para serem educados e treinados para servir o rei da Babilônia. No entanto, eles recusaram a comer da comida e bebida que lhes oferecia, pois isso ia contra as suas crenças religiosas. Repito. A história mais conhecida dos 3 jovens hebreus ocorreu quando Nabucodonosor ordenou que todas as pessoas se prostrassem e adorassem uma imagem de ouro que ele havia erguido. Apesar da ameaça de seres lançados em uma fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a imagem. Nabucodonosor ordenou então que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o normal e que amarrasse com cordas e os lançasse dentro dela. No entanto, o 4º homem apareceu na fornalha e os libertou do fogo sem que nenhum fio de cabelos de suas cabeças fosse chamuscado. Após esse evento milagroso, Nabucodonosor reconheceu o poder do Deus dos hebreus e promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a posições de destaque em seu governo. Essa história de coragem e fidelidade continua sendo contada e estudada até hoje, pois mostra a importância de permanecer fiel a Deus. E quais são os verdadeiros nomes dos 3 amigos de Daniel? É uma boa pergunta. Na Bíblia, os verdadeiros nomes dos 3 amigos de Daniel são, primeiro, Sadraque, cujo nome hebraico original era Ananias, que significa o Senhor é gracioso. O segundo,
Mesaque, cujo nome hebraico original era Misael, que significa quem é como Deus. Terceiro, Abednego, cujo nome hebraico original era Azarias, que significa o Senhor ajudou. Esses nomes hebraicos foram dados a eles por seus pais judeus, sendo trocados por nomes babilônicos depois que estava cativo na Babilônia. O significado dos nomes originais hebraicos dos 3 amigos de Daniel reflete a crença em Deus como um ser gracioso, ajudador e supremo. Esses nomes também são uma expressão da fé e da confiança em Deus, em que os 3 jovens da fornalha de fogo ardente mantiveram durante a sua vida e sua jornada na Babilônia. E qual a idade dos 3 jovens que foram lançados na fornalha? Boa pergunta. A história bíblica não nos diz a idade exata de Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram lançados na fornalha. No entanto, é possível inferir que eles eram jovens na época, já que havia sido selecionado junto com Daniel para seres educados e treinados para servir na corte do rei da Babilônia, Repito. Por que o rei aqueceu a fornalha 7 vezes mais? Que pergunta maravilhosa. De acordo com a narrativa bíblica em Daniel 3, o rei Nabucodonosor ordenou que a fornalha esquentasse 7 vezes mais do que o normal antes de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego nela. No entanto, é possível que Nabucodonosor tenha ordenado que a fornalha fosse aquecida ainda mais do que o normal, como uma forma de mostrar sua ira e poder sobre os 3 jovens hebreus. Ele também pode ter feito isso por garantir que a execução fosse mais rápida e eficiente. Alguns estudiosos sugerem que o número 7 na Bíblia é frequentemente usado para indicar totalidade ou perfeição. O que poderia significar que Nabucodonosor estava tentando mostrar que a sua punição seria completa e perfeita, sem qualquer chance de sobrevivência para os 3 jovens hebreus. E quem são os 4 homens da fornalha? De acordo com a história bíblica em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha acesa pelo rei Nabucodonosor, que estava furioso com eles e por se recusarem a adorar a estátua que ele havia erguido. Quando os 3 jovens hebreus foram jogados na fornalha, algo surpreendente aconteceu. Nabucodonosor viu 4 homens andando no meio do fogo, em vez de 3. O 4º homem na fornalha é descrito na Bíblia como o semelhante a um filho dos deuses, Daniel 3:25, sendo interpretada por estudiosos e teólogos de várias maneiras. Eles sugerem que o 4º homem pode ter sido um anjo enviado por Deus para proteger Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, enquanto outros acreditam que ele pode ter sido uma manifestação física de Deus na terra. O fato de que Nabucodonosor reconheceu o 4º homem na fornalha como um ser divino indica que a sua presença foi algo milagroso e sobrenatural. E que o que Daniel era de Sadraque, Mesaque e Abednego? Daniel era um amigo
e companheiro dos três, Sadraque, os três jovens, amigos. Daniel era amigo e companheiro dos três jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram levados cativos para a Babilônia por volta de 605 a.C., durante o reinado de Nabucodonosor II. Na corte do rei babilônico, Daniel e seus amigos foram educados e treinados para servir o rei. Aqui nós vamos aprendermos com a história dos três jovens da fornalha de fogo ardente. História de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Com eles nós vamos aprender 5 lições importantes aqui. Vamos aprender. Fidelidade a Deus, mesmo em tempos difíceis. Sadraque, Mesaque e Abdenego manteram a sua fidelidade a Deus ao se recusarem a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, mesmo diante da ameaça de seres lançados na fornalha de fogo ardente. Eles confiavam em Deus e sabiam que eles estavam com eles, independente das consequências. Essa lição nos ensina que devemos permanecer fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e ameaças. Segundo, confiança em Deus em meio à adversidade. Sadraque, Mesaque e Abdenego confiaram em Deus mesmo quando enfrentaram a ameaça da fornalha ardente. Eles sabiam que Deus poderia salvá-lo, mas também estavam dispostos a aceitar a sua vontade, independentemente do resultado. O que aprendemos com essa lição é sobre a importância de confiar em Deus em meio à adversidade e aceitar a sua vontade, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Terceiro, a amizade e apoio mútuo. A história de Sadraque, Mesaque e Abdenego nos ensina sobre a importância da amizade e do apoio mútuo em tempos de adversidade. Mesmo diante da ameaça da fornalha ardente, esses três amigos permaneceram juntos e apoiaram um ao outro. Eles sabiam que enfrentariam uma situação difícil, mas estavam dispostos a enfrentá-la juntos. E essa lição nos ensina que a verdadeira amizade é valiosa. Mesmo em tempos de luta, o apoio mútuo pode ajudar a superar os desafios mais difíceis. Essa história também nos mostra que Deus pode usar nossos amigos para nos ajudar e nos fortalecer em tempos de necessidade. A quarta, Deus é capaz de nos livrar da fornalha. Deus tem todo o poder para nos livrar da fornalha de nossas próprias lutas e desafios. E podemos confiar em seu amor e poder. Ele agiu de forma milagrosa quando salvou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha ardente. E em vez de abandoná-lo, em seu momento de necessidade, Deus interviu milagrosamente naquela situação, os salvando da morte. A história nos ensina que, independente da situação em que nos encontramos, podemos confiar em que Deus é capaz de nos salvar e nos proteger. Contudo, devemos confiar em sua vontade e acreditar que Ele está agindo em nosso favor, mesmo quando não compreendemos a situação. Quinto e último, a recompensa da fidelidade. A história de Sadraque, Mesaque e Abdenego nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus. Após se recusarem a adorar a estátua de ouro, mesmo diante da ameaça da fornalha ardente, Deus não apenas os salvou milagrosamente, mas também os recompensou pela sua fidelidade. Glória a Deus! Sendo promovido a posições mais altas na corte do rei Nabucodonosor.
Essa lição nos mostra que a fidelidade a Deus não é em vão e que Ele sempre recompensa aqueles que permanecem fiéis a Ele, mesmo em tempos difíceis. Isso não significa que a recompensa sempre virá na forma de uma promoção ou proteção material, mas sim que a fidelidade a Deus é a sua própria recompensa, que ela traz bênçãos e satisfação que vão além das coisas materiais. Vamos concluir essa mensagem. Conclusão. Para concluirmos essa história, é um relato poderoso de coragem e fidelidade a Deus, mesmo diante das ameaças e da paixão do rei Nabucodonosor. Esses 3 jovens hebreus permaneceram firmes em sua fé e confiança em Deus. Sua história nos ensina que mesmo em tempos de tribulação e adversidade, podemos confiar no amor e no poder de Deus para nos libertar e nos recompensar, por nossa fidelidade. Que a história desse jovem seja um exemplo para nós de como devemos permanecer fiéis a Deus em meio a um mundo turbulento e cheio de desafios. Que Deus nos abençoe com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, com a sua fidelidade e a sua confiança em Deus.